Oi, pessoal. O meu convidado é o ator Joelson Medeiros. São mais de 30 anos de carreira. Joelson é formado em artes cênicas pela PUC do Paraná. Ele coleciona prêmios como Gralha Azul ou a PTR de teatro. Joelson brilhou nos espetáculos Werder, Cuidado com as Velhinhas Carentes e Solitárias e, mais recentemente, em Sorriso de Mãe. Na televisão, Joelson participou de Páginas da Vida, Queridos Amigos, Malhação, Tempo de Amar, na TV Globo, e nas novelas bíblicas A Terra Prometida, Gênesis, na Record TV. Vamos falar da trajetória de sucesso dele a partir de agora. Joelson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado pelo esse convite. Imagina, eu quem agradeço. Ô, Joelson, quando você percebeu que a arte seria o combustível para a sua vida? Olha, foi muito cedo. Na realidade, o meu pai, ele era ator e cantor de rádio. E, enfim, quando eu era criança, ele já não exercia mais a profissão. Ele já tinha optado por uma outra profissão, de ser funcionário público e tal. Mas eu sempre tive essa memória, através até de recortes de televisão, de recortes de jornal, de notícias, do que meu pai guardava da carreira dele. E eu sempre achava aquilo muito interessante, assim, sabe, a carreira artística, pelo relato do meu pai. Apesar de ele sempre, pela experiência dele, me relatar da dificuldade que era, né, de ser ator ou de ser artista, né, nesse país. Já naquela época dele, né, ele já falava sobre isso. E aí ele me levava para ver peças. E quando eu fui ver um espetáculo chamado Pluft, Fantasminha, da Maria Clara Machado, eu me encantei com aquilo, com aquela possibilidade, sabe, de ver aqueles personagens ali que eu só tinha visto em tela, personagens ou histórias, né, que só via na televisão ou no cinema, e quando eu vi aqueles personagens próximos de mim, eu consegui ver a respiração do ator, como ele suava, a história a poucos metros acontecendo na minha frente. Aquilo me encantou de um jeito que eu acho que já ali eu fui contaminado, sabe, por esse vírus da arte, assim, sabe? E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E aí, quando eu já adolescente, isso era criança, já adolescente, meu pai morava no interior, meus pais foram para o interior do Paraná, e aí um amigo, um colega antigo dele de teatro foi fazer uma apresentação também no interior, e eu fui lá ver com meu pai a peça. Aí eu tive essa segunda experiência também que me marcou e me trouxe aquela mesma memória de infância. E quando acabou a peça, como meu pai conhecia os atores, eu fui lá conversar com os atores. E aí também conviver com a coxia, com o camarim. Uau, para mim aquilo foi um chamamento praticamente, sabe? Então quando eu fui fazer, antes de fazer faculdade, antes de tudo, eu já comecei a fazer teatro amador, porque eu fui atrás disso. E aí comecei a fazer, fiz uma peça que acabou não estreando, eu fiz só o processo de ensaio, a peça não estreou, porque não tinha produção nem nada, então a gente ensaiou, na hora de estrear não estreamos, e aí já era próximo de eu fazer minha escolha acadêmica, e aí eu optei por fazer artes cênicas. Falei, não, vou fazer artes cênicas, vou ver o que é isso. E aí foi um período assim de conhecimento mesmo, de real, do que era ser ator, do que era trabalhar, estudar, da dedicação que você precisava. Mas começou ali. Ô, Joelson, é verdade que você teve uma banda e chegou a fazer shows? É verdade, é verdade. Eu sempre fui muito musical, até porque eu te contei no começo, meu pai foi cantor de rádio, né? Então eu sempre tive a música também muito próxima de mim, assim. E também, quando criança, sempre teve muita coisa na minha casa, muita reunião de pessoas e de músicos. Então se cantava muito na minha casa. Iam muitas pessoas tocar e cantar na minha casa. Então a música sempre foi muito presente na minha. E eu sempre tive muito, no começo da minha carreira de ator, eu sempre levei muito paralelo um pouco essa coisa musical. Então eu sou percussionista, eu toco bateria e canto. Então eu teve um período da minha vida que eu tocava bateria, cantava junto com um amigo meu que tocava violão, a gente tocava em bar e tal, e já aí cheguei a fazer uma banda. A gente tinha uma banda de rock, a gente se apresentava em festinhas, já toquei em carnaval, toquei 4 noites de carnaval seguidas, sem parar, e já fiz também coisas performáticas, assim, também no começo de carreira, trabalhos que também é um pouco de ator, né,
que são personagens que cantam. Então tinha uma banda performática, onde a gente cantava de tudo. Cantava Bee Gees, cantava Roberto Carlos, cantava Raul Seixas, e tudo meio se montando um pouco como os personagens. Então era um pouco de teatro, um pouco de música. Então eu tive sim uma banda, eu gostava muito, e gosto muito até hoje de reunir amigos e de cantar. Eu acho que a música também é um lugar do divino para mim, sabe? Eu sempre acho, apesar de eu amar e minha profissão ser de ator, né, eu acho que o canal da música, ela te conecta com algo superior, assim. Você, quando ouve uma música, ela te leva para muitos lugares, né? A música é um transporte muito legal para muitos lugares também, de lembrança, de recordação, de ir para dentro. Eu, no meu processo criativo de ator, eu sempre crio, sempre com alguma música, ouvindo alguma música que me ajuda a me transportar para onde eu preciso. Então eu tive banda, assim, a música é muito legal na minha vida. Ô, Joelson, eu li uma entrevista em que você dissera que Hamlet, de Shakespeare, foi o personagem mais difícil que você compôs, porque, à época, você se considerava imaturo para o personagem. Foi uma peça apresentada em 1991 e você estava com 25 anos. Você acredita que se você fizesse esse personagem hoje, seria mais fácil moldá-lo? Ou os personagens de Shakespeare são complexos, independente da idade? Não, eu acho que hoje seria mais fácil compô-los, sim. Eu acho que os personagens do Shakespeare, na realidade, também, nessa época, né, 1990, eu, enfim, tinha me formado há um ano na faculdade. Então, eu era realmente uma pessoa que estava saindo daquele período acadêmico e tal. E o Shakespeare, assim, hoje em dia, eu vejo o Shakespeare muito diferente do que eu via antigamente, né? Não que eu não tenha respeito a ele, tenho, com certeza. Clássicos, como te falei, também fazem parte dessa base, né? E que eu acho bom para a formação, né? E o Shakespeare é isso. Mas hoje em dia eu vejo o Shakespeare como um cara popular. Ele é um cara que ele escrevia para a sua época, para as pessoas da sua época. Ele era um cronista, né? Das coisas que aconteciam ali. Então, apesar de toda a coisa rebuscada da língua, às vezes, de como Shakespeare escrevia, era a forma que se falava naquela época. Então, o que acontecia? Hoje em dia, eu vejo Shakespeare como uma pessoa extremamente popular. E hoje em dia, eu conto as histórias, e eu acho que a forma de contar as histórias, elas têm que tocar o interlocutor. Então, assim, você deixa de pensar muito na forma, coisa que eu pensava em 1990, na forma, e vai mais para a essência. Então, hoje em dia, eu vejo muito mais a essência dos personagens shakespearianos, e no caso do Hamlet, do que eu via na época, que eu achava grande demais para mim. Porque eu achava que como é que eu ia dar conta de toda aquela complexidade? Sim, ele é muito complexo, mas eu acho que se a gente se colocar no lugar do personagem e partir por todos aqueles estudos que eu estava te falando de psicologia, de se colocar no lugar da história, ele se torna mais fácil, né? Não é muito difícil você se colocar no lugar de alguém que se sente traído por toda... No caso do Shakespeare, era aquela corte toda, mas a gente pode colocar isso no hoje em dia, né? No hoje em dia, se você começa a transportar, você fica mais fácil de colocar, de falar sobre isso. E você falou em complexidade, outro personagem complexo que você fez no teatro foi o Werther, clássico da literatura alemã de Goethe. É um texto que mostra a história de um amor não correspondido que termina em suicídio. A complexidade e a emoção desse personagem é senti-lo verdadeiramente e construí-lo de dentro para fora? Veja bem, o Werther é um personagem que me deu muito prazer de fazer. Enfim, você mesmo já colocou, né? Ele foi um personagem extremamente romântico. Na época que ele foi escrito, ele foi considerado a Bíblia do romantismo, né? Os jovens liam aquele texto e se matavam depois de ler. Era uma coisa, era uma dor. Era um período diferente, onde o romantismo também tinha um outro valor, né? As pessoas achavam bonitas morrer por amor, então tinha um lugar ali, né? Todos os personagens, eu acredito que se constrói de dentro para fora. A minha forma de construir personagens sempre é de dentro para fora.
nunca de fora para dentro. Eu não gosto de pensar num personagem numa forma, eu gosto de pensar na respiração, eu gosto de pensar em como ele pensa, né? Como é que ele raciocina sobre cada assunto, como é que ele reage a um estímulo. São coisas todas que vêm de dentro, nada vem de fora, né? E eu acredito cada vez mais que a gente, intérprete, que nós atores, a gente tem que se emprestar um pouco para o personagem. Então eu acho que a construção vem de dentro para fora, não que eu seja o Werther, não que eu tenha todo esse sofrimento e que eu tenha a mesma atitude do Werther, não que eu vá me matar por amor, mas dentro de mim tem isso, em algum lugar, né? Dentro de mim eu tenho que buscar onde estão essas questões que me levam a esse extremo. É um personagem que eu gostava na época que eu fazia, de me emprestar para ele. Então, aonde que eu estava apaixonado? Quais foram as minhas maiores paixões? Se eu levasse ao todo extremo, aonde eu chegaria? Tudo está dentro de mim, não está aí fora. Então, eu acredito sim que se constrói de dentro para fora, não misturando psicologia, né? Que é outra coisa. Eu me empresto para os personagens, eu busco dentro de mim onde está aquilo do personagem, mas eu não sou aquele personagem, eu não vou agir como ele, não vou trazer isso para a minha vida, eu não vou me transformar naquele ser, né? Eu sei distanciar muito bem isso, mas é de dentro para fora sempre. Ô Joelson, no espetáculo Uma Noite Sem um Aspirador de Pó, texto da Priscila Gontijo, direção do Charles Azevedo, com você e a Flávia Pucci, que fez a Áurea, o seu personagem, o Manuel, o texto traz uma reflexão sobre a solidão, sobre as relações afetivas que têm sido cada vez mais virtuais. A personagem da Flávia, a Áurea, no início da peça, ela fala sobre isso. Eu estou vivendo com parentes virtuais. Qual é o seu olhar para essas questões em relação ao digital, em relação à pequena tela, que tem nos acompanhado bastante nesses últimos 2 anos? Então, Guilherme, isso para mim é um lugar de reflexão diário. Até porque eu tenho filhos pequenos e isso para mim é diário, a gente tem que estar olhando para isso. Eu acho que a tela, ela é uma coisa que já está na nossa vida. O online, o virtual já está na nossa vida. Então isso não tem como lutar contra isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado com essa ferramenta, porque ela é um lugar também que nos traz para uma solidão terrível. A gente não se relaciona mais, né? Na peça, a Áurea coloca isso, né, das relações virtuais. A gente não se relaciona de verdade com ninguém. As pessoas que a gente se relaciona até virtualmente, elas também acabam sendo virtuais mesmo, não são verdadeiras, né? Na internet, todo mundo está bem, todo mundo come bem, todo mundo está bem empregado, todo mundo visita lugares incríveis, todo mundo está amando as melhores pessoas, e isso não é real, isso não é verdadeiro. Né? A gente acorda muitas vezes mal sem saber o que fazer e vai lá e posta uma foto que a gente está muito bem. Então a gente cria um mundo que ele é necessário para ter sobrevivência, mas que ele não é real. Se a gente fica só nessa vida, só nessas relações virtuais, só nessa relação da telinha, cara, é uma solidão terrível. A gente cada vez mais está se relacionando menos. A gente tem agora o WhatsApp, que a gente não precisa nem ligar mais para ninguém, a gente só manda um recado e a pessoa te manda um recado. Então, quando você vê, você tem lá milhões de amigos no Instagram, que você não se relaciona com ninguém de verdade. Quem são? Então, para mim, é um lugar de muita solidão. Na peça do Uma Noite Sem um Aspirador de Pó, esses personagens estão lá, solitários. A Áurea só se relaciona com isso. A gente acaba tendo medo até de se relacionar de verdade, né, com as pessoas. A gente não sabe mais quem é quem, né? E o encontro da Áurea com o seu personagem, o Manuel, é um encontro muito inusitado. Ambos são solitários. Ela tem amigos imaginários lá na casa dela. Ela se relaciona com a tartaruga, com o gato. Com aquilo, ela só se relaciona com esses objetos. Ela conversa com a planta, ela conversa com uma tartaruga, ela conversa com esses objetos, com o aspirador de pó, que é o grande amigo dela e confidente, né?
o meu personagem conversa só com ele mesmo, que é um escritor, então ele conversa com as palavras, com a máquina, fala sozinho, mas ninguém se relaciona. E é muito louco nessa peça, porque é bem isso, são personagens destreinados às relações, né? Tanto que eles têm esse lugar do incômodo, né, no começo da relação. Eles não sabem se relacionar. Ele é um cara cheio de mania. Ele não, Aí estranho, né? Ele contando até 4 para poder entrar na casa é sensacional. Para poder entrar, para sentar no sofá, ele conta 1, 2, 3, 4 para sentar, isso, né? Para levantar, ele conta 1, 2, 3, 4, é cheio de mania, né? Porque a gente vai vivendo solitariamente, vai criando um monte de códigos, né? Pra gente mesmo. Mas ele tem emoção, porque ele se emocionou com as pontes de Madison. Sim, não, mas ele é um artista. dentro desse lugar, ele é um escritor, né? Que ainda está naquela crise, né? De escrita, que a Áurea, inclusive, tira ele dessa crise, né? Faz ele brotar, né? Um pouco. Mas ele ainda tem essa alma de artista, então ele é um personagem que até tem isso, né, da emoção, realmente, né, ele é exagerado até emocionalmente, né, e acho que a gente fica um pouco isso, essas relações virtuais, às vezes, fazem com que a gente fique até destemperado, muitas vezes, nas relações pessoais, quando a coisa acontece presencialmente, às vezes a gente está um pouco destemperado, a gente tem que achar um pouco do equilíbrio. Ô, Joelson, então vamos linkar essa peça com Cuidado com as Velhinhas Carentes e Solitárias, que é um texto do dramaturgo franco-romeno Matei Wisniewski, com direção de Fernando Filbert. Tem você na peça, junto com a Esther Jablonski. São 4 pequenas peças que são apresentadas e elas trazem a complexidade humana, a violência, a solidão, o excesso de informação que a gente tem pela internet. Olha aí a internet, olha as relações virtuais que nós acabamos de falar. Essas questões que essa peça traz, ela pode provocar no espectador mais atento alguma reflexão? Sim, com certeza. A peça, ela traz muitas reflexões, né? A gente vive um período, né, de muita pouca tolerância, né? A gente vive um período onde a sensação que a gente tem é que a gente vive uma turma de um lado e uma turma de outro, né? A gente esquece que a gente está todo mundo junto no mesmo lugar e que a gente está coexistindo. Na peça tem uma das histórias que a gente tem lá, que o cara tá lá para matar, né? Ele fica o tempo inteiro escondido, onde o objetivo é matar os ratos. Os ratos. E pense que você é Deus. Né? Ele fala isso. Não pense, né? Deus, né, tá lá, tá num lugar assim que será que Deus está preocupado com tudo isso, né? Quem é, né? Que situação é essa que a gente está vivendo, né? Onde um está aqui para exterminar o outro que me incomoda, o outro que me atrapalha, o outro que para mim é sujo, é diferente de mim, não faz parte da minha turma, então eu tenho que exterminar, né? A relação da mídia, né, que também tem uma outra historinha dentro dessa peça também que trata um pouco da mídia, como que a gente se relaciona com isso, né? Hoje em dia a notícia é um troço muito maluco, né? Porque você, além de receber a notícia, você tem que agora você tem que filtrar o que é verdadeiro, o que é falso, porque ela é facilmente manipulada. Então a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por um monte de coisa que a gente nem sabe de verdade qual é a verdadeira história. Uma das questões da sociedade é isso, trazer a gente para um espelho, para a gente se olhar e falar, será que é isso mesmo? É assim que tem que ser? Então, acho que esses textos do Matei Wisniewski, assim, eles têm uma complexidade, umas camadas, assim, que às vezes se você começar a prestar atenção na historinha, te traz muita reflexão, assim, sabe, de comportamento, de solidão também, né, que a gente vive um momento, acho que de extrema solidão, né. O teatro online perdeu a força? Não, eu acho que o teatro ganhou uma outra possibilidade, eu acho que o teatro online não perdeu a força. Claro, o teatro, para mim, Guilherme, ele é presencial, teatro.
a gente pode criar várias possibilidades de arte, né? Como tem a televisão, como tem a série, como tem o cinema, como tem o online, os espetáculos online. Não é a mesma coisa de você ir numa sala de teatro, né? Como não é a mesma coisa você ver a televisão em casa ou você ir num cinema, né? Você entrar na sala do cinema, escura, preparado para você assistir, é muito diferente do que você estar ali na sua telinha vendo uma televisão com um monte de informação ao seu lado. Então eu acho que o grande barato do teatro é o presencial. Mas eu achei fantástica essa possibilidade de você levar um espetáculo, um trabalho, para muitos lugares, ao mesmo tempo, para o mundo, né? Você está aqui, você está no mundo. O espetáculo que eu fiz, tanto Cuidado com as Velhinhas Carentes Solitárias, como o Aspirador de Pó, a gente teve gente de outros países assistindo, né? Coisa que você, presencialmente, você limita, né? A gente começou a conversar um pouquinho antes aqui, da vontade que eu tenho, depois vou ter que levar meu espetáculo, que foi o último, para Juiz de Fora, né, ou para outros lugares. Então, deixa eu aproveitar para costurar a pergunta. Até semana passada, a última apresentação, pelo menos por enquanto, foi em Santos, aí em São Paulo. Você estava em cartaz com Sorriso de Mãe, texto do Gabriel Chalita, é um monólogo, direção do Fernando Filbert, que é uma peça que fala de memórias e afetos, é um monólogo. O que teve nesse texto que despertou em você a vontade de encená-lo? Cara, Guilherme, olha só. Bom, os textos muitas vezes escolhem a gente, né? Do que a gente escolhe o texto. Esse, por exemplo, foi um deles. Eu estava mudando do Rio de Janeiro para São Paulo, estava aqui já há 2 meses. O produtor da peça, que é o Roberto Monteiro, que eu já tinha trabalhado com ele em outro espetáculo, com a Denise Fraga, que foi do Brecht. Alma Boa de Suan, exatamente. E aí o Roberto me mandou um texto, ele falou assim, olha, eu tô começando a produzir um texto aqui, que é um monólogo, falou, tem o Sorriso de Mãe, quem vai dirigir é o Fernando Filbert, queria que você lesse o texto e ver se você quer fazer. Quando eu li o texto, bom, muitas coisas aconteceram ali. Primeiro, alguns desafios, né? Um monólogo, de novo, meu primeiro monólogo foi o Werther, em 1989. E agora, 2022, um outro monólogo, né? Então, esse tempo todo eu falei, pô, de novo fazer um monólogo é um outro desafio, revisitar um lugar que na época que eu fiz o Werther era, para mim, um pouco até assustador, porque eu estava recém saindo da faculdade, estava fazendo um monólogo, agora eu poder fazer esse outro monólogo com essa maturidade, né? O segundo desafio, ele faz 7 personagens. Eu falei, cara, é uma peça onde eu vou fazer 7 personagens. Complexos no sentido de muito diferentes de mim. Eu faço uma velha de 93 anos, eu faço 3 mulheres, então eu tinha essa... E a terceira coisa que mais me chamou a atenção, que era um texto que homenageava a mãe, e as memórias, e as lembranças de um filho com a sua mãe. E eu tive uma relação com a minha mãe muito amorosa, de muita amizade, de muita intensidade, de muito crescimento no convívio. E a minha mãe, ela passou por um período antes de morrer, de doente, no hospital, ali, passando por... Foram momentos bem delicados, assim, já há algum tempo atrás. E essa peça falava exatamente disso, do Cícero, que é um personagem que estava ali, nos momentos finais com a sua mãe, vivendo os últimos momentos com ele, tentando resgatar momentos felizes da vida dos dois através das lembranças, né? Cara, isso me chamou muita atenção, porque era uma forma também de eu lembrar e resgatar das minhas histórias com a minha mãe. É um espetáculo que, depois que eu fazendo, o que me motivou a fazer foi isso, que é esse resgate de memória das minhas histórias com a minha mãe e essa possibilidade de homenageá-la, né? Depois de, sei lá, 16, 17 anos que minha mãe morreu, eu poder homenageá-la, trazê-la de novo para perto de mim. Então isso para mim foi a base inicial assim, desse trabalho. Ô Joelson, na televisão você fez Queridos Amigos lá em 2008, minissérie da Maria Adelaide Amaral, lá na TV Globo, e você já dissera que o Pingo, seu personagem nessa minissérie, é muito marcante na sua carreira. Por quê?
Cara, é porque assim, bom, primeiro são fases, né? As coisas acontecem naquela fase. Primeiro porque era assim, um bom personagem na TV que eu estava fazendo, numa história que eu achava e acho ainda muito bacana, que é o que a gente estava falando até um pouco tempo atrás em termos de solidão. Ele é o contrário. Ele é uma história onde a amizade, o coletivo era muito reforçado. Então, as pessoas tinham um objetivo em comum, né? Elas se uniam em prol de alguma coisa. Na época, eles estavam querendo mudar o país, eram pessoas que estavam querendo coisa. Então, mas eles tinham esse objetivo comum, mudar o país. Eles foram expulsos e massacrados, então eles tinham uma dor comum que os unia. Então isso, para mim, na época, já chamava atenção para um caminho que a gente estava entrando, que era desse caminho da solidão, assim, sabe, de cada um seguir o seu caminho, ninguém mais discute sobre nada, cada um vivendo a sua história, cada um tem o seu projeto de vida. Essa coisa do não termos um projeto em comum me chamou a atenção na época. E, para mim, o Pingo, especificamente, era um personagem que vivia a vida, era um personagem bom amigo. Aliás, todos ali eram amigos, mas ele era um personagem solar, que curtia a vida, que estava... Isso, para mim, naquela época, eu estava vivendo um pouco isso. Eu estava há pouco tempo saindo de São Paulo para começar minha carreira na televisão. Era meu segundo trabalho assim, importante na TV. Então, eu estava vivendo esse momento também de solar, de boas coisas, porque a carreira do ator também, muitas vezes, ela é cheia de desafios, né? E o ator de teatro, especificamente, como a gente é um país que tem pouca educação para isso, para o teatro, muitas vezes o ator de televisão, ou a grande maioria dos atores de teatro, desculpa, a grande maioria trabalha muito, 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 mas não tem uma vida fácil. Não tem uma vida fácil, porque não tem mídia, porque faz os espetáculos e tem pouca gente, início de carreira é difícil, você tem que contar com a ajuda de amigos, senão você não tem público, você tem que fazer ingresso barato, senão as pessoas não vão. Então, quando eu saí, eu estava muito tempo naquilo, eu estava saindo de um teatro de grupo, onde era um trabalho muito forte, mas ele também aprisionava, porque você era muito intenso, não podia fazer mais nada além daquele negócio. Então, quando eu fui fazer a televisão, eu estava fazendo Queridos Amigos, eu estava conhecendo um outro mundo para mim ali, entendeu? Então, para mim, ele naquela época, ele tinha muita importância nesse lugar, de uma conquista de um mundo diferente para mim, sabe? E você fez 4 tramas bíblicas na Record TV: José do Egito, Milagres de Jesus, A Terra Prometida e Gênesis. Novelas bíblicas, nós podemos dizer de uma certa maneira que são épicas. Sim. E é mais desafiador, Joelson, fazer esse tipo de trama? Ele é mais desafiador pelo sentido do seguinte, uma coisa que até alguns diretores que eu trabalhei na Record até iam muito nessa linha, porque a novela bíblica, ou épico, te traz para uma interpretação um pouco carregada, né, muitas vezes, né? Então o desafio da novela bíblica era como é que a gente conta, que é um pouco também o que eu penso de Shakespeare, como é que a gente conta a história e sai da forma. O grande perigo da novela bíblica, ou do grande épico, é você fazer um trabalho todo baseado na forma, no histrionismo, no jeito de falar e que não comunica. A Record tem um processo que, se você for ver das novelas, ela foi amansando um pouco isso no jeito de falar, de deixar a coisa um pouco mais coloquial, porque é difícil você falar de um tema bíblico, de um tema épico, e ao mesmo tempo você está aqui contando a história do dia a dia, como contar aquela história de um jeito que ela não seja chata, né? De um jeito que ela não seja maçante para quem está assistindo. Então o desafio é esse. Fora isso, era também um barato, porque é você também se transportar para uma outra época, completamente diferente, né? É você botar uma roupagem, um figurino e se transportar para um tempo que é muito bom para o ator como exercício, sabe? Como exercício eu acho muito bom.
É como fazer realmente um Ben-Hur, né, no cinema. É um outro mundo, né? Então é gostoso para a gente, para fazer é muito gostoso. O desafio é fazer com que a história seja bem contada de uma forma simples e que chegue nas pessoas, né? Porque o nosso objetivo é contar boas histórias, né? Joelson, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Ô, Guilherme, foi um grande prazer, sabe? É um bom prazer falar com você. Eu acho que o grande prazer para mim como ator também é estar conversando, é estar trocando com as pessoas, é estar dialogando. Eu conversei com você aqui, mas eu também te ouvi. É importante saber de como as pessoas também veem o nosso trabalho. Eu tenho um grande prazer de falar com você. Espero poder falar com você pessoalmente um dia aí em Juiz de Fora, que eu consiga ir com um espetáculo aí para a gente conversar e bater um papo gostoso. Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Maravilha, eu quem agradeço, e ao público que acompanhou essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!